noite. E aí, vocês conseguiram fazer a atividade de ontem? Que é fazer uma lista de gratidão, orar por essas coisas que vocês são gratos. Precisamos fazer isso sempre, né? Porque às vezes nós recebemos tantas coisas de Deus e que passa batido. Então, às vezes é bom a gente parar um tempinho e fazer uma lista, né, daquilo que a gente é grato, daquilo que fomos abençoados por Deus e orar por aquilo, agradecer. E hoje é o dia 18 e vocês conseguiram dar lá uma espiadinha no tema de hoje? Hoje é sexta-feira, né? Um dia que todo mundo gosta, que amanhã é sábado, amanhã a gente pode levantar um pouquinho mais tarde, né? Para aqueles que gostam, para aqueles que podem, né? Todo mundo que pode tem esse privilégio, não. Mas e aí? Vocês sabem qual é o tema? Vamos lá. O tema é dedicado ao Senhor. E quem será que foi esse dedicado ao Senhor? Quem foi dedicado ao Senhor? Você já foi dedicado ao Senhor? Hoje nós vamos saber quem foi dedicado ao Senhor e vamos saber se você foi dedicado ao Senhor. Então, o nosso tema é dedicado ao Senhor. Muita gente, mas acho que foi Jesus. Muita gente foi dedicada, né? Mas nós estamos falando sobre quem estamos falando? Jesus. Então, Jesus, ele também foi dedicado ao Senhor. Então, em alguns dias atrás, né, nós falamos sobre isso, que José e Maria, eles também tiveram a responsabilidade de ensinar Jesus nos caminhos do Senhor, né? De passar para ele tudo aquilo que eles também tinham aprendido de seus pais. Ensinaram ele a ir ao templo, ensinaram ele as lições da Bíblia, as coisas sobre Deus. Jesus também foi ensinado, né? Não é só porque ele era Jesus, que ele era santo, que ele era Deus, que os seus pais não ensinaram. Pelo contrário, os seus pais o ensinaram sim, né? Passaram, cumpriram toda a lei com Jesus, tudo aquilo, né, que Deus tinha registrado no Antigo Testamento, que era um mandamento, eles fizeram com Jesus, cumpriram as ordenanças. E hoje nós vamos ver que Jesus também foi dedicado ao Senhor. Jesus foi levado ao templo para ser dedicado ao Senhor. Então nós vamos ler em Lucas 2, do versículo 22 até o versículo 23. O momento em que Jesus foi apresentado ao Senhor no templo. E tinha um homem que Deus tinha falado para ele que ele não ia morrer sem antes conhecer ao Salvador. Quem era esse homem? Agora eu quero que vocês me respondam aí. Quero ver se vocês sabem quem é esse homem que Deus tinha falado para ele que ele não morreria sem antes conhecer o Salvador. Vamos lá ver se vocês sabem. Estão ligadinhos aí nas histórias bíblicas? Sim, foi Simeão. Simeão foi aquele homem que o Senhor tinha dito para ele que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Então vamos para a nossa leitura bíblica? Lucas 2, versículos 22 até o versículo 33. Então não se esqueçam, quando alguém perguntar para você quem foi o homem que foi profetizado a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador, você vai responder Simeão. Vamos ler aqui agora. Diz assim: completando-se
Peraí, só um minuto. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, o levaram quem? Jesus. Como está escrito na lei: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, tá vendo aqui? Então, aqui está falando que fora revelado a ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Então, hoje vamos ver, que Jesus também foi dedicado ao Senhor. Ele foi levado para ser apresentado ao Senhor, para ser apresentado no templo, Então, quando Jesus tinha 8 dias de idade, na lei de Moisés, esse era os dias, que eles tinham que levar o menino, para ser purificado, para ser circuncidado e apresentado ao Senhor. Então, aqui diz que completando esses dias, então passados esses 8 dias do nascimento de Jesus, os seus pais o levaram ao templo e para que fosse dedicado ao Senhor. Então, enquanto eles estavam lá, Simeão se aproximou e reconheceu Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo o Salvador. Então, que história bonita, Que ele reconheceu que aquele menino era o prometido, ele estava esperando o Salvador. Então, como eu disse para vocês, antigamente as pessoas estavam esperando o Messias, eles estavam esperando o Salvador, mas eles esperavam um rei que viria nascer em palácios, um rei que seria rico, que viesse da linhagem lá, dos reis. Eles não estavam esperando um bebezinho simples, humilde, que nascesse numa manjedoura, que fosse o Filho de Deus. Mas Simeão tinha sido revelado de que ele veria o Salvador, que ele não morreria antes de ver o Salvador. E isso aconteceu, a profecia se cumpriu na vida de Simeão. Então, hoje nós também apresentamos os nossos filhos a Deus. Então, por que a gente faz isso? Por que nós apresentamos nossos filhos a Deus? Por que nós levamos nossos filhos, fazemos aquele culto de dedicação ao Senhor? Você sabe por que a gente faz isso? Você sabe por que você foi apresentado na igreja? Porque seus pais levam e dedicam você ao Senhor? Hoje a gente leva as crianças para a igreja, para apresentar, depois de 30 dias, Por quê? Porque é o período de resguardo da mamãe. É o período de resguardo da mulher, que ela não pode sair até mesmo para proteger o bebê.
né? Porque os pais vão na igreja, convida a família, então é muita gente quer pegar a criança ainda não é imune, né? Porque temos muitos vírus, muitas bactérias que carregamos nas mãos, na boca, na saliva, a gente fala perto da criança, né? Então a criança ainda não está imune a esses vírus e bactérias. Então os médicos pedem, né, para a mamãe se resguardar 30 dias, para não sair com o bebê em ambientes que tenham muitas pessoas, para mesmo resguardar, né, a criança também. Mas naquele tempo, na lei de Moisés, eram 8 dias para a criança ser circuncidada, ser apresentada, né, no templo, fazer essa dedicação ao Senhor. E eles tinham que fazer um sacrifício. Que aqui fala que eles levaram ou 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Para quem era pobre, para quem não tinha condições, né, porque tinha gente que era rico, tinha gados, tinha ovelhas, tinha um monte de animais, né? Mas a família de Jesus não tinha. Ela era uma família humilde, era uma família pobre. Então, para as pessoas assim, que não tinham gado, não tinham rebanhos, não tinham muitos animais, o sacrifício devia ser 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Então, eles tiveram que levar também para o sacrifício. Esse sacrifício de animais acabou quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi o nosso sacrifício. Por isso que ensinamos que Jesus é o Cordeiro Pascual, porque ele foi o Cordeiro que foi imolado. Ele foi o Cordeiro que foi sacrificado em nosso favor. Então, hoje, quando a gente peca, quando a gente comete algum pecado, alguma transgressão, nós não precisamos mais matar o animal e derramar o sangue, porque Jesus já fez isso por nós, tá bom? Então, por isso que naquela época eles tinham que ir apresentar e fazer o sacrifício. Mas vocês não me responderam aí. Se vocês sabem, me mandaram só os olhinhos aí, né? Se vocês sabem por que os pais dedicam as crianças ao Senhor, por que os pais fazem esse culto de consagração na igreja, chama os familiares, né? Todo mundo vai, ora pela criança, né? A gente faz um culto especial, o pastor chama as famílias lá na frente, pega o bebezinho, ora por ele, entrega ele ao Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque isso é um ato de reconhecimento de que nós recebemos aquela criança, né? Porque Deus nos deu as crianças de presente. Os filhos, lá em Salmo 127:3, fala que os filhos são herança do Senhor. Então, herança é um presente, é algo que você ganha, né? Que você, quando alguém morre e essa pessoa tem um bem, ela deixa esse bem para alguém. Então, esse bem pode ser dinheiro, pode ser imóveis, pode ser algo que aquela pessoa tenha que ela considera muito valioso, ela deixa aos cuidados de alguém. E Deus deixou os filhos aos cuidados dos pais, né? Então, os filhos, eles são herança do Senhor. O Senhor os deu aos pais. Para quê? Para que os pais os ensinem. Os pais são os responsáveis dos filhos aqui na terra. São responsáveis de ensinar os filhos os caminhos do Senhor, o caminho que Ele vai trilhar. Ele é responsável de ensinar os filhos o que é certo, o que é errado, de corrigir os filhos, de disciplinar os filhos, de ajudar nas suas necessidades. Então, os pais são esses responsáveis. Tanto na igreja, né, nos ensinos da palavra de Deus, quanto nos ensinos do mundo secular. Os pais são os responsáveis. Muita gente acha que, eu vou levar meu filho para a igreja e eu deixo lá que as professoras, as tias da salinha ensinam lá, né, a Bíblia, ensina as histórias e tá bom. Mas não é assim. A responsabilidade
da criança de aprender sobre o Senhor, de aprender a andar nos caminhos do Senhor, de aprender sobre Deus, sobre o nosso Criador, sobre Jesus, que é o nosso Salvador. A responsabilidade é total e exclusiva dos pais. A igreja é uma extensão, os professores é uma extensão, os avós, os tios, os familiares é uma extensão. Então, quando a gente leva e dedica esse filho ao Senhor, nós estamos querendo ali dizer para as pessoas que aquela criança, nós recebemos ela como um presente de Deus, como uma herança, e que eu sei que eu sou responsável pelos meus filhos, que eu sou responsável em ensiná-los, em discipliná-los e em educá-los, dedicá-los ao Senhor. E a igreja, ela vai nos auxiliar, ela auxilia os pais nessa tarefa. Então, por isso que nós apresentamos, né, a criança na igreja. E nós chamamos os familiares, por quê? Porque os familiares também estão ali para nos auxiliar. Então, quando alguém chama a atenção da criança, ela não chama a atenção da criança porque não gosta da criança, porque, né, não é nada disso, é porque a gente ama a criança e a gente quer o melhor para vocês. Então, se a gente vê que você está fazendo algo errado, nós como igreja temos que chamar, né, falar assim, olha, essa atitude está errada. Olha, né, você está indo pelo caminho errado. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade de ensinar os seus filhos, tanto os caminhos do Senhor, tanto sobre Deus, quanto o caminho, né, que ele vai trilhar no mundo. O pai é responsável em ensinar o seu filho o que eles vão fazer, né, como eles precisam crescer debaixo da obediência da palavra do Senhor. E a igreja e a família, aquelas pessoas que estão ali presentes, são auxiliares, né, para auxiliar a criança no seu crescimento, na sua educação e naquilo que ela precisar, né, no seu caminhar diário. Então, lá em Deuteronômio, deixa eu abrir aqui, em Deuteronômio 6, do versículo 6 até o 9, tá falando assim, ó: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Tá vendo? Ele está falando para os pais. Ensinar com persistência aos seus filhos. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Então, é de responsabilidade dos pais passar para os filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Então, o que é para a gente fazer com a palavra de Deus? Ensinar os nossos filhos todos os dias. Tem criança que acha chato a mãe cobrar devocional todo dia. Tem criança que acha chato a mãe ficar cobrando a leitura da Bíblia, a oração. Mas isso é responsabilidade dos pais. Sabe por quê, crianças? Porque um dia todos nós vamos estar diante de Deus, né? Jesus vai vir nos buscar e nós, como igreja, vamos para o céu e vamos estar diante de Deus. E Ele vai cobrar dos pais isso. Ele vai falar, ué, mas você não ensinou seu filho a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia? Você não ensinou seu filho como orar, como ser dedicado ao Senhor, às coisas do Senhor? Então, os pais serão cobrados. Então, os pais também precisam cobrar isso dos filhos, precisa ensinar, né, como andar e eles serão cobrados. Então, por isso a Bíblia fala que nós precisamos amarrar, né, no nosso pescoço, atar no nosso pescoço a palavra de Deus, né, prender no braço, na testa, né? É claro que isso aqui é simbólico, que a gente não vai andar, né, com versículo aqui na testa. Mas isso quer dizer que você precisa a todo tempo estar
Nós falamos ontem, né? Lembrando da palavra de Deus, meditando naquilo que estudamos. Sempre que formos sair, ao deitar, ao levantar, ao sentar, nós precisamos estar conversando sobre as coisas do céu, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra do Senhor. Então, essa é a responsabilidade dos pais. Por isso que os pais dedicam seus filhos, fazem aquela apresentação, para que os pais, né, demonstrem que sabem que são responsáveis por aquela criança diante do Senhor.